Bom, continuando, nós havíamos falado sobre a vinda de Jesus, então trazendo essa nova proposta de que o nosso esforço está diretamente ligado, né? O nosso reino está diretamente ligado àquilo que nós nos propomos. E eu diria assim que a palavra reino nós podemos colocá-la como reino interno, né? Nós podemos associá-la como reino interno, porque o reino de Deus, o reino de Jesus, inclusive existe, né, a passagem que diz está dentro de nós. Só que para que isso a gente consiga assimilar, nós precisamos entender primeiro quais são os propósitos de Deus conosco e quais são as nossas o nosso comprometimento com Ele. Nossa vinda até a Terra vem sempre baseada com algum propósito. E quando chegamos aqui, graças ao véu do esquecimento, todas as imperfeições, tudo aquilo que nós deixamos a desejar em outra vida, é nos colocado novamente à prova, né? Com essa possibilidade da reencarnação, nós passamos a vivenciar muitas experiências que já vivenciamos, só que dessa vez nós temos o livre-arbítrio de percorrer outro caminho, de fazer uma nova escolha. E esse reino do qual está dentro de nós, ele será construído baseado na forma como nós conduziremos o nosso caminho. Imaginemos aí a quantidade de espíritos que querem, né, precisam estar aqui na Terra para poder evoluir, para poder melhorar nesse projeto, vamos dizer assim, né, chamado evolução. Todos nós, na nossa criação, temos um único propósito, que é chegar à perfeição relativa. Para que isso aconteça, nós precisamos trilhar aí um certo caminho e, baseado no livre-arbítrio, esse caminho ele pode ser longo ou um pouco mais extenso. Longo ou um pouco mais curto. Tá muito baseado nas nossas escolhas, e quando nós estamos ainda vivendo um momento mais de instinto do que de emoção, de sentimento, muitas das nossas escolhas às vezes não são tão boas. Isso faz com que nosso caminho seja um pouco mais longo. E essa proposta, quando Jesus chega e fala que o reino dele não é deste mundo, é também uma reflexão a nós. O meu reino, hoje, onde Michele habita, dentro dela, é um reino do qual outras pessoas chegariam, outras pessoas gostariam de habitar? Ou é um reino do qual ninguém gostaria de se aproximar, que somente afasta, que somente traz tristeza e sofrimento? Esse reino que eu hoje construo dentro de mim, ele também se reflete de forma exterior. E isso as pessoas que convivem comigo acabam também observando e levando em consideração ou não. Eu hoje trabalho de uma forma, estando, né, em home office, eu trabalho de uma forma hoje um pouco mais dura com as minhas, digamos assim, com essa minha lapidação como ser em evolução. Acho que chegamos num momento em que não dá mais para ter tanta dúvida do que eu quero, para onde eu vou, como eu vou. Nós chegamos num momento em que foi, inclusive, nos imposto, né? Nós estamos hoje parados, né, de uma forma compulsória, não foi uma opção, né? A espiritualidade é tão grandiosa, Deus é tão misericordioso que trouxe até nós esse vírus
na verdade já existia, mas ele transmutou e permitiu, né, a espiritualidade maior permitiu que ele se transmutasse para que nós, de alguma forma, pudéssemos parar e fazer uma reflexão a respeito deste reino, como ele está sendo construído. Meus amigos, eu não sei em que momento da tua vida tu estás, mas se tu fosse refletir hoje, como que tu te veria na construção desse reino? As pessoas que convivem contigo gostariam de permanecer junto de ti e conviver dentro deste reino? Eu não preciso só falar de Jesus, eu não preciso só falar de Deus, eu não preciso ter rituais para que esse reino se concretize. Eu preciso sim me esforçar diariamente comigo mesmo, olhando dentro dos meus olhos, quando possível, né? A gente pode usar o espelho, mas me olhando internamente e fazendo esse balanço existencial. Não vai ser com um sorriso nos lábios e com afagos que tu vai saber a verdade, que tu vai ver o teu lado sombra. Jesus trouxe para nós de uma forma amável, sim, mas também muito verdadeira e transparente. Claro que muito o ensinamento dele todo é baseado em parábolas, em histórias, porque não havia ainda uma compreensão. Jesus ele foi tão amoroso, ele foi tão compreensível, ele foi tão grandioso que ele entendeu que nós ainda éramos infantis na compreensão do que ele estava nos trazendo. Imaginemos, nós estamos falando de uma população, uma grande maioria ignorante, simplesmente criadas a Deus dará, como nós dizemos, né? Então eles não tinham, muitos deles, eles não tinham uma formação, uma constituição familiar, né? Uma base boa, alguém assim que realmente desse condições para que essas pessoas tivessem um rumo diferente, que não fosse muitas vezes a miséria, né? A vida, né? Que hoje a gente diria assim, marginalizada. A própria sociedade não dava essas condições. Então, por mais que eles se esforçassem com aquilo que a gente hoje chama de meritocracia, não ia chegar à vez deles, porque existia uma sociedade que ela, por si só, já excluía, né? Que não é muito diferente da nossa. Né? Hoje nós temos que batalhar, hoje nós temos que fazer o máximo e mais um pouco para sermos reconhecidos e vistos, né, pela sociedade. Mas isso também é outro assunto, que não é o caso da gente falarmos neste momento, porque hoje nós estamos falando desse reino que é meu, que eu vou construir, que eu vou criar do jeito que eu quero, não é? Não será A, B, C, não será política, não será pessoas, ninguém vai vir dentro de mim e vai me dizer como deve ser o meu reino. Eu vou me olhar, eu vou me perceber e eu vou fazer esse balanço e entender se este reino é habitável para mim e se outras pessoas viessem habitar, elas viriam também? Então, é uma proposta que hoje, de certa forma, nós podemos fazer a reflexão, já que esse momento de isolamento social também nos freou para muitas atividades. Então, eu não sei você, mas eu sei que muitos estão com certo ócio e ao invés de nós ficarmos em redes sociais só divagando, quem sabe a gente faz essa reflexão. Tentando buscar exteriormente, primeiro, né, com leituras que nos engrandecem, assistindo palestras que também nos auxilia e muito na compreensão de coisas que talvez nós nem nos daríamos conta, né? Eu gosto muito do Rossandro Chrysler e o Haroldo Divaldo, mas existem muitos outros palestrantes, não só do meio espírita, como Cortella, enfim, né, a preferência de cada um. Então, buscar, né, já que nós temos esse meio da tecnologia, buscar por aí, sabe, alimento para esse nosso, para a construção desse nosso reino. E conversar com as pessoas. Não precisa tu ir até o lar delas, mas mande áudio, ligue,
né? Faça grupos, né? Faça vídeos. É muito, sabe, a forma como hoje a gente está interagindo, eu diria que é muito maior de quando nós estávamos vivendo sem o isolamento, né? Eu digo por mim, eu mesma estou conversando muito mais com pessoas que antes eu não tinha tanto contato. Então, assim, meus amigos, a proposta de quando Jesus chega até nós e diz que o reino dele não é deste mundo, é para que a gente pense nisso. O reino de Deus, o nosso reino, não é somente limitado ao poder. Na verdade, não é somente, ele não é limitado a poder, a material. O reino de Deus que está dentro de nós, ele é constituído por bons ensinamentos, por boas práticas, por bons pensamentos e principalmente, não esqueçam jamais disso, para a nossa reforma. Tudo parte do nosso autoconhecimento. Até mais. Fiquem com